O arrebatamento está chegando em breve e tão próximo, que algumas profecias do fim dos tempos estão se cumprindo em todo o mundo. Entre outras nações, uma delas é Israel, onde estão ocorrendo eventos incomuns nesta terra sagrada. Vamos explorar esses sinais estranhos e o quão aterrorizantes eles são neste vídeo esclarecedor. O primeiro sinal parece ser a reconstrução do terceiro templo. O terceiro templo é um lugar sagrado especial que as pessoas desejam construir em Jerusalém. Ele é supostamente mais importante do que os antigos templos que foram destruídos. Embora ainda não tenha sido construído, é de grande importância no judaísmo, especialmente para os judeus ortodoxos. Eles acreditam que é o lugar mais sagrado para eles adorarem. A Bíblia hebraica diz que os profetas desejavam que este novo templo fosse construído quando o Messias viesse. Alguns cristãos também acreditam que é importante para o fim do mundo. No entanto, há um problema. O local onde desejam construir o terceiro templo é também onde os muçulmanos têm um edifício especial chamado Domo da Rocha, o que causa uma grande controvérsia. O monte do templo causou muitos problemas entre israelenses e palestinos, que disputam o controle do local. Apesar de muitos países discordarem de Israel sobre Jerusalém ser sua capital, eles ainda estão tentando construir o terceiro templo. Isso não é fácil devido a todas as disputas. Pessoas judias não podem adorar lá livremente, e alguns muçulmanos, especialmente mulheres vestidas de preto, permanecem lá para afastar os turistas judeus. Líderes muçulmanos afirmam que nunca houve um templo lá, o que torna a situação ainda mais complicada. Além disso, algo mais aterrorizante é que uma cerimônia especial para o terceiro templo aconteceu em 12 de outubro. Nesta cerimônia, eles reencenaram uma antiga tradição com água. Muitas pessoas participaram, incluindo sacerdotes chamados Kohanim, que usavam roupas especiais, e levitas que tocavam instrumentos musicais. Eles partiram de Shahar Hashpot, na cidade velha de Jerusalém, e caminharam por antigas trilhas até chegar a um local conhecido como Siloam Springs, que era usado durante a época do templo. Enquanto caminhavam, eles entoavam cânticos, dançavam e tocavam trombetas de prata em paradas diferentes. Importantes rabinos estavam presentes, e eles usaram uma jarra dourada para coletar água. Em seguida, eles voltaram ao topo da montanha e montaram um altar modelo com ferramentas especiais, decorando-as com grandes ramos de folhas, como costumavam fazer no templo antigo. A cerimônia terminou com uma bênção especial dos sacerdotes e a cerimônia de Haukel, que ocorre a cada 7 anos. Embora a Torá, que é um livro sagrado, não mencione a necessidade dessa cerimônia da água, ela faz parte de uma tradição transmitida oralmente que remonta a Moisés. As pessoas a veem como um feriado alegre no templo, e essa cerimônia duraria 15 horas, com comemorações ao longo da noite até a manhã seguinte, quando o serviço do templo recomeçaria. Pessoas de diferentes países participaram das celebrações de Sukkot, tornando-a um dia internacional de adoração. Eles realizaram esta cerimônia da água durante os últimos 6 dias do feriado de Sukkot e derramaram vinho durante o serviço da manhã. Os Kohanim encheram um frasco com água da fonte e foram do templo até a nascente na base do Monte Moriá. Depois, 2 Kohanim subiram até o altar de pedra no pátio interno do templo e derramaram vinho e água em buracos especiais feitos exclusivamente para essa cerimônia. Além da reconstrução do terceiro templo, algumas evidências recentes de um templo antigo foram encontradas. Novas pesquisas encontraram evidências que apoiam a ideia de que um antigo templo existia onde hoje está o Monte do Templo, um local muito importante para judeus e muçulmanos. Alguns pesquisadores descobriram um local especial usado por judeus para purificação religiosa sob a Mesquita de Al-Aqsa. Os muçulmanos acreditam que essa mesquita foi construída por Abraão há muito tempo. Essa descoberta é importante, pois vai contra a ideia de que nunca houve um templo judaico no local. Um arqueólogo britânico chamado Robert Hamilton examinou os alicerces da mesquita depois que ela desabou em 1927 devido a um terremoto. Ele encontrou algo interessante: um mikvé judaico sob o chão da mesquita. Os judeus usavam esse mikvé quando o segundo templo existia para a purificação, antes de irem ao monte do templo. Essas novas descobertas, que estavam escondidas em registros britânicos antigos, mostram que havia um templo antigo no Monte do Templo, um lugar sagrado para o povo judeu. Agora vem a parte mais assustadora: os sons aterrorizantes de trombetas no céu em Israel. Na parte central de Israel, alguns sons estranhos e poderosos ecoaram, confundindo muitas pessoas, inclusive o exército e a polícia, que não conseguiam entender por que isso estava acontecendo.
As pessoas começaram a falar sobre isso nas redes sociais, relatando explosões muito altas e vibrações fortes em lugares como Gush Dan, Tel Aviv e Petah Tikva. Os sons até alcançaram um lugar chamado Julis, que fica a 50 quilômetros de onde começaram. A polícia de Israel e o exército estavam perplexos e não puderam dar uma resposta clara sobre o que estava causando essas explosões. Esse fenômeno de sons estranhos não está acontecendo apenas em Israel. Sons semelhantes, frequentemente chamados de trombeta do céu ou abalo do céu, foram relatados recentemente em diferentes partes do mundo. Pessoas de países como Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Rússia, República Tcheca e Austrália falaram sobre ouvir zumbidos de baixa frequência e ruídos semelhantes a trombetas ou buzinas vindos do céu ou de profundidades subterrâneas. O que é realmente estranho sobre esses sons é que são novos e incomuns. A maioria das pessoas nunca ouviu nada parecido, tornando-os ainda mais misteriosos. Eles têm uma qualidade assustadora, com ruídos como gemidos e vibrações metálicas que se assemelham a instrumentos musicais. Algumas pessoas até afirmam ouvir vozes indefinidas misturadas a esses sons estranhos. Portanto, esses sons podem significar algo importante? São um sinal de que o fim do mundo está próximo? Algumas pessoas pensam nas histórias bíblicas que falam sobre trombetas, e com base nessas histórias, prevêem que esses sons indicam que o fim do mundo está próximo. Além disso, no livro do Apocalipse, existem histórias sobre 7 trombetas, cada uma das quais é tocada por um anjo e anuncia eventos muito grandes e assustadores que foram revelados a uma pessoa chamada João de Patmos, em seus sonhos. Nessas histórias, as trombetas vêm após a abertura de um selo especial, e é importante porque esse selo contém informações cruciais de uma figura poderosa. Essas trombetas eram chamadas de salpicons em grego, e tinham uma aparência diferente das trombetas que temos hoje. Eram feitas de bronze e tinham um formato reto e estreito, com bocais feitos de osso e sinos. Eles não se parecem com as trombetas modernas. As 3 últimas trombetas são chamadas de trombetas do infortúnio, e são muito importantes porque anunciam eventos muito perturbadores nas histórias. Esses sons de trombetas têm um significado profundo nas histórias e tornam os eventos no livro do Apocalipse ainda mais significativos. Além disso, outro sinal aterrorizante é a presença de uma novilha vermelha em Israel. Há muito tempo, Deus disse a Moisés e Arão para encontrar uma novilha vermelha especial. Essa novilha deveria ser perfeita, sem manchas, nunca ter sido prenha e nunca ter sido usada para o trabalho. Eles a usariam em uma cerimônia especial para purificar as pessoas que tivessem tocado um corpo morto. Eles queimariam a novilha e misturariam suas cinzas com água. Se alguém ficasse impuro ao tocar um corpo morto, eles aspergiriam essa água especial com cinzas neles 2 vezes. Uma vez 3 dias após tocar o corpo e novamente 7 dias depois. A Torá também diz que há muito tempo trouxeram uma novilha vermelha a um sacerdote chamado Eleazar, filho de Arão, e a usaram para fazer as cinzas para essa cerimônia. Usaram essas cinzas até o fim do período do primeiro templo. Durante o segundo templo, queimaram mais 5 a 7 novilhas vermelhas para fazer as cinzas. Maimônides, um famoso estudioso judeu, disse que a próxima novilha vermelha viria com o Messias. Recentemente, 5 novilhas vermelhas chegaram a Israel do Texas. Essas novilhas têm menos de 1 ano, e se permanecerem completamente vermelhas e sem manchas, podem ser usadas para fazer as cinzas especiais necessárias pela lei judaica, para purificar pessoas que tocaram corpos mortos. Essa purificação é importante para que os sacerdotes Kohanim possam realizar seu trabalho em um futuro templo. A organização Bona Israel, que inclui judeus e cristãos, ajudou a encontrar e trazer essas novilhas para Israel. E quando chegaram a Israel, as pessoas ficaram aterrorizadas, pois mais uma profecia do fim dos tempos se cumpria.